Bom dia, galerinha do sétimo ano. A gente vai iniciar a nossa quarta semana de quarentena. Já faz um mês, eu acho. 4 semanas ou um mês, que a gente está nesse modelo aí de aulas online. Embora a gente tenha aqueles outros 15 dias, então a gente já está aí há mais ou menos uns 45 dias, 50 dias nesse isolamento social. E há 4 semanas a gente está tendo as aulas online. Como vocês podem ver, meu cenário mudou. Ok? Esse é o meu novo site de filmagem. Galera, a gente vai falar do extrativismo no Brasil. Ok? Esse assunto está lá na página 359 em diante. Ok? Então vamos lá, galera. O extrativismo no Brasil. Galera, quando a gente fala de extrativismo, o nome ele já liga à palavra extrair, ou seja, atividade de extração. E é sobre essas atividades extrativas que a gente vai falar agora. Elas podem ocorrer de duas formas, tanto com técnicas básicas como técnicas avançadas. Ou seja, técnicas básicas é feita ali de uma forma mais rudimentar, de uma forma mais clássica, de uma forma mais manual, vou colocar assim. Mesmo usando alguns equipamentos, ela se torna uma prática mais simples. Técnicas avançadas, ela já se torna algo ali mais tecnológico, envolve ali não só a ação humana, mas também a ação de maquinário pesado. E vocês vão ver a diferença dela da seguinte forma. Nas técnicas básicas, ou seja, nas atividades extrativista básica, a gente tem o seguinte ponto. Aqui eu desenhei uma seringueira, para ser uma árvore da borracha. A seringueira ficou legal. Mas enfim, eu desenhei essa seringueira aqui só para mostrar que o látex, que é o material que se extrai da seringueira, é usado para fazer borracha. E ele é de uma atividade extrativista. Fazer isso está tendo uma atividade extrativista. Colhendo frutas também, a coleta de frutas, folhas e, como se diz, de plantas, árvores, todos os recursos naturais tipo de origem vegetal, acaba sendo uma atividade extrativista, ok? O segundo, e esse é feito de uma forma mais básica, com técnicas básicas, de forma rudimentar. Ali a pessoa só chega com seu cestinho, colhe as frutas, as folhas, coloca no cestinho e leva para casa. A seringueira, ela já é um processo mais demorado, que eles penduram uma latinha, e a latinha aqui é igualzinha também. Eles penduram uma latinha na árvore e fazem uns riscos ali na casca da árvore e começa a escorrer para uma única direção ali e o látex cai dentro dessa latinha. Aí a gente já tem, isso é as técnicas básicas de extrativismo. A gente já tem aquelas técnicas mais pesadas. Aí a gente tem o minério, ou seja, as atividades de mineração. Por isso eu desenhei esse caminhão aqui, ó, ficou show, né? O caminhãozinho ali e tal, tá até cheio lá. Dividi a tela aqui, aí tem um barco ali, ficou show, desenho, mal da hora. Enfim, as atividades extrativistas de alta tecnologia, ou seja, a gente tem a extração de minério. Principalmente aqui no Brasil, minério de ferro, tem o ouro, tem o nióbio, enfim, tem uma série, geralmente está mais ali, tanto na região sudeste quanto na região norte. Aí você fala, professor, nunca ouvi falar disso. Lembra lá do caso de Mariana, da Vale do Rio Doce? Lá era uma mineradora. Lá eles estavam extraindo recursos dessa formazinha aqui, ó, caminhões e tudo mais. Só que aí, sem a manutenção necessária, acabou tendo aquela tragédia. Mas enfim, esse é um exemplo das atividades de mineração, que é uma forma de extrativismo, só que ela requer uma tecnologia maior, ela requer uma força motriz muito maior ali, ok? Então, técnicas básicas, a gente pode colocar a coleta de frutas, folhas e resíduos de árvores e plantas. A gente tem as técnicas avançadas que a gente pode falar aí da mineração em si, ok? Turminha, a gente vai falar da produção industrial no Brasil. Galera,
Em 2015, o nosso campo industrial ele contava com mais ou menos 325 mil indústrias, segundo o IBGE, ok? Essas indústrias, elas foram e são responsáveis ainda por 21% da riqueza nacional, ou seja, responsáveis por 21% do PIB brasileiro, de tudo aquilo que o país produz, do produto interno bruto, ok? 21% da economia nacional vem das empresas, ok? E dessas indústrias, perdão, vem desse campo industrial. A outra parte já está ligada à agropecuária, como a gente viu na aula passada, que a agropecuária ali, ela realmente ela domina a economia brasileira, o extrativismo. Mas, enfim, continuando. Turminha, no Brasil, a gente tem algumas áreas industriais. Professor, essas áreas industriais é o quê? Aí onde eu peço para vocês observarem o mapa da página 360, ok? Tem uma claridadezinha bem aqui assim, ó, mas espero que dê para ver. Mas aqui é 360, ok? Na página 360, vocês vão encontrar aí Brasil, áreas industriais. Tem um mapazinho aí. Turminha, no meu Brasil aqui, ficou bem legal, né, o desenho, tá? Beleza, tá parecendo uma coxinha de frango, mas ok, isso aqui é uma indústria, tá? É uma indústria. Turminha, a gente pode observar que há uma concentração industrial mais voltada para que região? Para a região sudeste e mais concentrada na região litorânea. A gente tem algumas indústrias espalhadas pelo interior do país? Temos, mas o foco dela está aqui, ó, região sudeste e na região litorânea do Nordeste, ok? Mas o grande foco, pode-se dizer assim, professor, mas lá no Nordeste tem muita indústria também, tem muita indústria, até pelo modelo, como a gente viu nas aulas anteriores, pelo modelo de colonização brasileira, que começou ali pelo Nordeste. Então aquela área se desenvolveu primeiro. Só que depois você vê aquela descida, quando os colonizadores eles desceram para a região Sudeste. E essa região ela acabou se desenvolvendo mais industrialmente, ok? Turminha, a gente vai falar agora das atividades do comércio e de prestação de serviços no Brasil. Aí vocês ficam assim, mas isso aí quer dizer o quê? O que isso tem a ver com geografia? Gente, tem tudo a ver com geografia. Por quê? Porque tem tudo a ver com a economia, ok? E com a economia a gente sabe também que mexendo na economia mexe também com o desenvolvimento. E mexendo com o desenvolvimento mexe com a sociedade, enfim. Tudo isso é política, ok? Vamos lá, galera. O setor que mais movimenta o PIB no Brasil, um dos setores que mais movimenta é o setor terciário. A gente vai ver os setores da economia já. Mas entre eles tem o setor terciário. Esse setor terciário ele está ligado ao comércio e à prestação de serviços, ou seja, tudo aquilo que vocês vão fazer que tem alguém atendendo você, isso é prestação de serviço, seja no meio da segurança com os policiais, seja no hospital com os médicos, seja numa loja com o vendedor, tudo isso é prestação de serviço. Isso é o terceiro setor da economia, o terciário, e ele é o maior setor que temos na economia, e ele consegue movimentar uma grande parte ali do PIB. O comércio brasileiro é muito importante para o PIB aqui, para o PIB nacional, ok? Turminha, os setores da economia. A gente tem o setor primário. O setor primário, ele está ligado ali nas atividades extrativistas, ou seja, na atividade de sustento, na agricultura, na pecuária, no extrativismo, tudo isso aí, essas coisas mais básicas, está ali no setor primário, no setor de sustento, o setor alimentício, geralmente está envolvido nisso, está dentro disso, perdão. O setor secundário é aquele que a gente viu ainda agora. Qual foi? Isso, da indústria. O setor secundário está ligado ali a toda a parte industrial, ok? E o setor terciário, aí é onde ele está ligado nessa questão aí de prestação de serviço no comércio.
Galera, só para vocês terem ideia, 71% da população economicamente ativa no Brasil trabalha no setor terciário, ou seja, ela está trabalhando aqui no setor de prestação de serviços. No caso, a cada 100 pessoas, 71 pessoas trabalham no comércio, trabalham no serviço de prestação de serviço. 28% trabalha nas indústrias, 1% ali no setor primário. Ou seja, a gente tem 71% no setor terciário, 28% no setor secundário e 1% ali no setor primário, ok? E isso, galera, isso faz uma grande diferença aí para, no caso, para a economia brasileira. Ou seja, é essa galera aqui, lembre-se, PE significa o quê? População economicamente ativa, ou seja, aquela galera que está trabalhando aí. Elas ajudam a movimentar o PIB brasileiro, a fazer a economia do país girar. E 71% dela está nessa, no caso, está nessa prestação de serviços. Aí, nesses tempos de quarentena, aí é onde tipo fica aquela pergunta: o que fazer nessas épocas, nesses tempos de quarentena, de isolamento social, onde precisa ter esse afastamento, as pessoas precisam ficar em casa, mas como é que faz o comércio girar? Como é que faz esse 71% aqui que movimenta a economia? Como é que eles vão girar? Como é que ele vai ajudar a economia a se desenvolver? Sendo que a gente não pode sair, não pode comprar. Fica essa questão. Mas também tem aquela questão da saúde, a questão da segurança, que ficamos em casa justamente para não contrairmos a Covid-19, nos protegendo aí com álcool em gel, sempre usando máscara. Inclusive a minha tá aqui, tá, galera? Tipo, só tirei porque, enfim, gravar vídeo de máscara é horrível. Enfim, turma. Mas conseguiram entender basicamente o que cada setor trabalha? Setor primário, extrativismo. Setor secundário, indústria. E o setor terciário, comércio e prestação de serviço. E todos eles são importantíssimos para a economia brasileira, ok? Dando continuidade, turminha. A gente vai falar dos meios de transporte agora e da integração do território brasileiro. Turminha, essa parte vai ser bem simples, ela vai ser bem rápida. Turminha, vamos lá. Os meios de transporte. A gente sabe que meio de transporte é tudo aquilo que usamos para nos locomover. É tudo aquilo que seja mecânico, seja tração animal, que a gente usa para a gente ir de um lugar a outro. Galera, dentro dos meios de transporte, a gente tem algo chamado redes de transporte. As redes de transporte, elas englobam ferrovias, rodovias, ferrovias, hidrovias e também o espaço aéreo, ok? Ou seja, as rotas aéreas. Galera, só que tudo isso precisa de infraestrutura. Isso não simplesmente faz sua manutenção ali sozinho. Tem toda uma questão, tem toda uma história aí para poder se estruturar essas redes de transporte, para elas continuarem ali tendo uma serventia eficaz. Vamos falar primeiro das rodovias. Galera, as rodovias é o principal meio de circulação tanto de pessoas quanto de carga. O Brasil, tanto que no Brasil, pela extensão dele, o meio de transporte mais eficiente para a carga, principalmente, seria trens, ou seja, ferrovias. Mas isso é algo muito caro e muito demorado. Então eles preferem o quê? As rodovias, que aí utiliza-se os caminhões para o tráfego aí de cargas, ok? Galerinha, só que a gente enfrenta alguns probleminhas, principalmente nas rodovias. Que probleminhas são esses? Muitos buracos, às vezes falta de pavimentação. Só para vocês terem ideia. Turminha, das rodovias brasileiras, 33,6% é considerada regular. 20,1% considerada ruim. 8,1% considerado péssimo. 29,3% considerado bom, pelo menos isso, né? Regular e bom.
e apenas 8,9% dessas rodovias estão consideradas em ótimos estados aí de conservação, sem nenhum problema, ok? Só para vocês terem ideia do quanto esse setor ele precisa que o governo invista nas rodovias. Vocês podem ver só para vocês terem ideia, aí da BR-070. Ela, até que ela ainda está conservada, mas tem alguns pontos dela que fizeram a reforma por esses dias. Mas tinha uns pontos que tinha muito buraco, tinha muita ondulação, e isso é muito perigoso, principalmente para quem está de moto, de carro, aí buracos acaba causando acidentes e aí vai. Turminha, isso é para vocês terem uma noção da importância das rodovias aqui no Brasil, ok? Turminha, um ponto que eu esqueci de falar é no caso dos problemas que enfrenta aí as nossas rodovias, é que para tirar esse peso aí das costas do governo, o que o governo faz? Ele costuma privatizar as rodovias. Professor, o que é essa privatização? Quando vocês estão indo aqui para Goiânia, quem já foi para Goiânia aí ou para São Paulo, às vezes vocês passam por pedágios. Pedágios, tem toda uma estrutura lá e vocês pagam ali, às vezes R$5, depende do carro, carro, moto, ou se é caminhão, vocês pagam e podem trafegar naquela rodovia. E aquela rodovia, geralmente, ela tem uma estrutura melhor. Por quê? Porque ela foi privatizada, então ali tem uma empresa responsável por ela. E o único problema é que você precisa pagar para passar por ela, ok? E então tem essa privatização aí que o governo costuma adotar essa medida aí, ok? Turminha, ferrovias e hidrovias. Galera, as ferrovias foram muito importantes no Brasil, tiveram um papel muito importante aí na época do café, na época da produção cafeeira. Só para vocês terem ideia, não tinha caminhões muito fortes. O jeito era fazer todo o escoamento da produção por trens. E que era o aconselhável pelo tamanho do Brasil, pela sua extensão territorial. O problema é que essas linhas férreas brasileiras não recebem manutenção desde 1930. Desde 1930, essas ferrovias elas não recebem manutenção. E isso acaba gerando um problema de que os trens estão parados. E aí tem que contar com o quê? Com os caminhoneiros. Mas aí dentro aquela questão da infraestrutura não ser de qualidade. Ele fala, vamos pelos rios. Galera, aí onde tem a situação das hidrovias. Turma, o Brasil, ele tem 41 mil quilômetros de potência fluvial, ou seja, de extensão de rios. Mas desses 41, só 21% pode ser usado como hidrovias. Ou seja, são trechos desses 41, apenas 21%, desses 41 mil, apenas 21% tem trechos navegáveis, ok? Aí, por isso, acaba gerando outro problema aí, porque, enfim, vocês podem olhar aí na página 364, que tem aí os portos distribuídos aí pelo Brasil, tanto na parte litorânea quanto na parte continental, ou seja, dentro do continente aí, sendo utilizado aí os rios como rotas de navegação. Aí a gente vai lá para a página, ainda na página 364 tem um ponto que é o consumo dos meios de transporte. Só para vocês terem ideia do quanto o caminhão gasta, mas é a opção mais rápida que temos por enquanto. Também essa quantidade é a quantidade de combustível gasta a cada 1.000 toneladas por quilômetro rodado, ou seja, a cada quilômetro ele gasta isso, ou seja, o caminhão, ficou bonitão, né? O caminhão gasta 15 litros. O trem também ficou show, né? Dá pra ver que é um trem, né? Tá parecendo uma carroça puxada por um caminhonete, mas é um trem. Ele gasta 6 litros. 6 litros por quilômetro. Um exemplo, ok? Porque geralmente muitos trens eles são. Ainda tem Maria Fumaça no Brasil, que é abastecido por carvão, ainda tem trens elétricos, enfim. Mas o trem, a cada 1.000 toneladas, ele gasta 6 litros por quilômetro rodado. O navio gasta apenas 4.
ok? Então, de todas essas opções, a gente poderia optar por essa aqui, mas aí teria que ter um investimento nos portos brasileiros. E, como vocês sabem, a gente tem esse problema de logística aí, né? Mas enfim, galera, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu deixo a atividade da página 365 e 367 para vocês. Então, tenham uma ótima semana, fiquem bem e até a próxima.